Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilos? No vídeo de hoje eu vou estar te ensinando passo a passo como eu fiz esse desenho aí do Goku, desde o esboço até a pintura. E sem ficar enrolando, vamos direto pro vídeo. Então vamos lá, essa parte da cabeça eu acredito que todos já saibam, mas explicando rapidamente o passo a passo primeiro você faz esse círculo pra cabeça, círculo esse que não precisa ser perfeito, tá? Depois você traça uma linha do meio, a linha que vai dividir o círculo, e logo em seguida a linha dos olhos, ou seja, uma linha em cima e outra embaixo, que vai definir a altura dos olhos. Aí, feito isso, você pode começar a desenhar o formato do rosto, que nesse caso é um formato mais quadradão. E aqui eu vou dar uma desacelerada na velocidade do vídeo, pra vocês conseguirem acompanhar melhor como é que eu fiz a perspectiva do braço, dele indo pra frente e parecer que ele tá mais na frente. E é muito simples, eu comecei a trabalhar com objetos tridimensionais. No caso do braço, eu usei cilindros, que é como se fosse um copo virado pra gente, que é bem fácil de desenhar, um cilindro, é só você fazer um círculo um do lado do outro e depois você conecta eles. Não ficou a coisa mais linda do mundo, esse cilindro que eu desenhei, mas me ajudou bastante a visualizar o braço em perspectiva. Quando você estiver fazendo, tenta fazer mais bonitinho, pra conseguir visualizar melhor. E agora na mão, bem simples, eu gosto de separar em duas partes, que é a parte da palma e a parte dos dedos, fazendo esse arco em cima da curvatura dos dedos para respeitar o tamanho de cada um. O dedo mindinho sendo menor, indo até o maior. E agora no restante do corpo, antes de começar a colocar formas, eu gosto de primeiro fazer o gestual do desenho, ou seja, primeiro dar a movimentação do personagem. Então eu faço isso através dessas linhas simples, essa da coluna que é a mais importante e essa daí das pernas, de um jeito bem simples, bem fácil, e só a partir daí que eu já começo a dar volume pro desenho. Inclusive, prestem atenção no tamanho da perna, tá? Que eu acabei fazendo muito grande aquela perna direita ali, que eu corrijo mais pra frente no desenho, que eu reparo só depois. Muito bem, agora nos dedos, que a minha recomendação é que você deixa o mais simplificado possível. Eu não fiz isso nessa mão aí de cima, mas eu fiz nessa daí de baixo, então podem reparar aí que eu faço de um jeito bem mais quadradão. Eu não penso em anatomia dos ossos do dedo, eu só faço de um jeito bem simplificado para começar a detalhar só depois. E é isso, como vocês puderam ver, o esboço não é tão difícil quanto parece, se você souber simplificar ele em algumas formas simples. E agora que o esboço tá pronto, vamos começar a detalhar. E vamos lá, agora que a base do desenho já tá toda feita, a gente vai começar a colocar os detalhes, e no rosto eu gosto de começar por essa marca de expressão no meio dos olhos, pra só depois começar a desenhar os olhos propriamente dito. Na verdade eu começo pelas sobrancelhas, eu geralmente faço o contrário, eu faço os olhos e depois eu faço a sobrancelha, só que no caso de Dragon Ball eu faço na ordem inversa, já que a sobrancelha e o olho nesse anime é praticamente uma coisa só. Depois de fazer isso, a gente prossegue desenhando o nariz e logo em seguida a boca. Muito bem, cabelo agora. E antes de começar a fazer as mechas, eu gosto de fazer um círculo em volta da cabeça para definir a altura do cabelo. E aí depois a gente começa a desenhar as mechas, sempre seguindo num sentido único, que nesse caso é da direita para a esquerda. E isso é importante, tá? O cabelo precisa seguir um sentido. Bom, agora é o seguinte, agora só vai ficar faltando desenhar as roupas e os músculos. E para não deixar o vídeo gigantesco, uma dica que eu posso dar para anatomia, nesse caso só tem anatomia de braço, é a única parte que tá aparecendo. A minha recomendação é que você pesquise aquelas imagens ilustrativas que aponta ali onde está cada músculo. Você não precisa decorar o nome de todos, mas você tem que entender o básico. Tipo o ombro, por exemplo. O ombro ele é dividido em três partes, que é a parte da frente do ombro, a parte lateral do ombro e a parte de trás do ombro. Você não precisa necessariamente decorar os nomes, mas você tem que decorar quais são aqueles músculos, o que eles fazem, qual é a função deles. O tríceps, que é essa parte aí de trás do braço, também é dividido em três partes. Eu não vou me aprofundar muito aqui, mas estude pelo menos o básico de anatomia. Vejam essas imagens e comecem a entender o que é aquele músculo, como ele é dividido, para que ele serve, onde ele fica. Como eu disse, não precisa saber o nome de todos os músculos, até porque você quer desenhar e não ser médico. Só saiba o básico de anatomia e já tá ótimo. Agora é só contornar com uma caneta preta, e foi mal aí pela luminosidade, que eu posicionei a luminária de um jeito meio diferente e acabou estourando muito na iluminação. Mas nada que vai atrapalhar vocês de acompanharem o processo. E quando forem contornar, dá uma checada para ver se a caneta não tá estourando
estourada para não acabar manchando o desenho. Na hora de contornar o cabelo, ao invés da gente usar a caneta, a gente vai usar um lápis de cor, que é um tom meio amarelado, o nome do lápis é ocre médio. Aí você pode usar um marrom claro, um ocre queimado, enfim, um tom mais amarelado, só que mais escuro. Aí você contorna essa parte com ele. Começando, enfim, a coloração, a primeira coisa que a gente vai fazer é colorir a sombra da pele. E como que a gente faz isso? Primeiro vem com o marrom para colorir a sombra, de um jeito leve, tá? Não é para forçar o lápis, e você vai fazendo isso com o máximo de cuidado e paciência que você tiver. Logo em seguida a gente vem com canela, colorindo por cima do marrom e também fazendo o degradê, ou seja, aquela transição do mais escuro para o mais claro, invadindo um pouco as áreas mais claras. E agora, para finalizar, você vem com o rosa claro, colorindo por cima de todas essas cores, colocando mais força nas áreas de sombra e fazendo com mais leveza nas áreas mais claras. E isso que eu fiz no final é opcional, tá? Eu usei o lápis areia, que é um tom mais claro ainda do que o próprio rosa claro, e fui colorindo todas as áreas para deixar ainda mais preenchido, deixar a coloração ainda mais homogênea, sem aqueles pontos brancos da folha. E agora na mão eu vou usar tons de azul, na verdade só duas cores, que é o azul cobalto, esse que eu tô usando agora para fazer a parte da sombra, e o azul normal, que eu vou usar ele tanto por cima do azul cobalto, como também colorindo as áreas mais claras, só que fazendo de um jeito bem leve, que mal dá pra perceber que aquela região ali foi colorida. Vamos lá, agora no cabelo. Se lembra daquela cor que eu usei pra contornar o cabelo? A mesma cor a gente vai usar também pra colorir as partes da sombra. Pra quem não se lembra o nome da cor, é o ocre médio, e a gente usa ele pra preencher essas áreas, não com muita força, mas também não fazendo levinho demais. E agora, para fazer as sombras ainda mais escuras do cabelo, eu venho com canela, só que agora forçando bem o lápis, porque senão não vai pegar direito, e a gente vai dando essa realçada nas sombras mais escuras. E agora, para finalizar, a gente vem com amarelo canário e colore tudo, tanto por cima da sombra, quanto também nas partes mais claras. É isso, só 3 cores, bem simples, bem fácil. Na pulseira eu só usei 2 cores, que foi o azul cobalto, tinha esquecido, e o azul normal. O azul cobalto para sombra e o azul normal para as áreas de luz. Na blusa foi um pouco diferente, porque eu trabalhei com tons mais escuros, então eu usei o lápis preto para fazer as áreas mais escuras, depois o azul turquesa, tanto por cima do lápis preto como também nas áreas menos escuras, só que de um jeito bem leve, porque o azul turquesa é um lápis bem forte, então tem que tomar cuidado na hora de usar ele. Depois eu vim com o azul cobalto para dar uma realçada nas cores, e para finalizar eu vim com o azul normal, para deixar aquela coloração mais homogênea. E foi quase a mesma sequência também na faixa, a única diferença é que eu não usei o lápis preto nela, foi só o azul turquesa, o cobalto e o azul normal, sem o lápis preto. E com o mesmo azul que eu finalizei a faixa, eu também aproveitei que já tava com ele em mãos e fiz essa aura em volta do personagem, o efeito do Kamehameha, né? E não tem segredo, é tão fácil quanto parece, eu só usei uma cor e fui colorindo em zigue-zague até formar essa aura em volta dele, sem mistério. E eu sei que o desenho parece estar meio esburacado, mas é por causa da iluminação do vídeo, eu não sei porquê, eu devo ter errado na hora de posicionar a luminária, aí ficou com esse efeito. Isso daí é um problema que eu prometo consertar pro próximo vídeo. Mas continuando, essa parte do kimono são 4 cores. Essa primeira que vocês estão vendo é um marrom, que eu tô colorindo todas as áreas de sombra. Logo em seguida, por cima do marrom, eu venho com canela, colocando um pouco mais de força, mais de pressão no lápis. E depois eu venho com laranja, tanto por cima da sombra, quanto também na parte de luz. E se a parte mais clara tiver com uma coloração meio esburacada demais, fiquem tranquilos que a gente ainda vai usar uma 4ª cor, que é o amarelo. O amarelo canário que a gente vai usar por cima do laranja para deixar com uma coloração mais homogênea. De novo, na câmera, parece que o desenho ainda ficou meio mal colorido, mas isso daí é só na câmera por causa da iluminação. Peço desculpas, isso daí é um problema que vai ser resolvido no próximo vídeo. Bom, agora só ficou faltando uma parte, que é a parte da bota. Bem tranquilo, eu venho com azul turquesa nas áreas de sombra e depois com azul cobalto, tanto nas áreas de sombra quanto também nas áreas de luz. E depois finaliza com azul céu, que é um tom de azul mais clarinho. Eu também uso ele pra dar uma realçada nesse efeito aí do Kamehameha. E eu falei que eu usei só uma cor, mas eu tinha me esquecido dessa também que eu usei no final. E bom, rapaziada, é isso. Esse foi o processo de uma forma bem resumida. Vocês viram em 10 minutos o que eu levei várias horas para fazer, mas se você quiser ver um processo de desenho com aulas 100% gravadas em tempo real, eu sempre deixo o curso aqui na descrição, só que é para desenhos realistas, ou seja, para aqueles tipos de desenho que parecem fotos, que é mais focado em coloração. É 100% online e você tem 7 dias de garantia se caso você não goste. Para
Pros interessados eu tô deixando aí no primeiro link da descrição. Rapaziada, é isso, já vai deixando aquele like, muito obrigado pela atenção de todos, valeu e até a próxima. Fui!